Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bate-Papo Saudável. Hoje vamos falar sobre um tema que impacta diretamente na sua energia, seus hormônios, seu emagrecimento e até a saúde emocional, o intestino. Vamos começar com uma pergunta que é simples, mas que às vezes muita gente tem dificuldade de entender. Qual que é a diferença entre probióticos e prebióticos? Bom, é uma pergunta muito fácil de responder, tá? O que é probiótico? Probiótico vamos se dizer assim, são bactérias, para ser mais fácil, tá? Quando a gente fala probiótico, são bactérias, tá? Então, quando você toma probiótico, você está tomando bactéria. Esse é o primeiro ponto. Agora, o que é pré-biótico? Pré-biótico é o que alimenta as bactérias. Por exemplo, inulina, as fibras, glutamina serve como um pré-biótico. São coisas, suplementos, alimentos que servem de alimento para as bactérias, chamada probiótico, tá? Essa é um jeito fácil. E tem uma coisa chamada pós-biótico, que é uma parte de suplemento ou de alimentação que serve também como pré e probiótico. E você que está aqui ao vivo pelo Instagram, a gente está no nosso podcast Bate-Papo Saudável, toda semana tem, tá? Esse podcast será lançado na plataforma, a plataforma Emagrecimento e Jornada da Saúde, ok? Então, para quem tem o acesso à plataforma, receberá esse podcast. Mas eu abri aqui no Instagram ao vivo para vocês fazerem suas perguntas. Então, aproveite para fazer suas perguntas, que ao vivo aqui eu vou responder, ok? O intestino desregulado pode causar acne e problema na pele também? Com certeza. Quando a gente vê uma pessoa que tem acne, espinhas, e já tentou de tudo, toma remédio, faz isso, faz aquilo e não melhora a acne, primeiro passo, tem que entender que acne é um sinal de inflamação, tá? Esse é o primeiro ponto, um sinal de inflamação. Agora, da onde que está vindo essa inflamação? Geralmente, talvez 90%, vamos dizer assim, vem do intestino. Então, se seu intestino, você está inflamando ele, automaticamente faz com que você tenha inflamações sistêmicas no seu corpo. E isso contribui para acne, espinhas, tá? Então, por exemplo, tem alguns alimentos que inflamam seu intestino, alimentos que contribuem para você ter problema intestinal. Quais são? Leite. O principal aqui é leite, gente. Às vezes fala, mas é o chocolate. Pode ser também, mas por quê? Porque tem derivado de leite. Então, o leite em si pode ser iogurte, pode ser Danone, pode ser ali requeijão, qualquer tipo de derivado de leite inflama algumas pessoas, tá? Alguns intestinos, que contribui para a pessoa ter acne. Então, um dos alimentos que essa pessoa que tem acne tem que evitar são todos que são derivados de leite. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que inflama muito o intestino é glúten, amendoim, soja, milho e qualquer tipo de açúcar industrializado. Então, se a pessoa tem acne e ela tem todos esses tipos de alimentos na rotina dela, pode ter certeza que contribui para o intestino inflamado e contribui para uma disbiose intestinal, porque quando você come errado, você mata as bactérias que estão te protegendo, que vão te beneficiar. Então, essas bactérias ruins faz com que você, então, tenha a acne, tá? Então, melhora a saúde intestinal com pré-biótico, probiótico, você ter uma boa alimentação, evitar o que faz mal, automaticamente vai melhorar absurdamente sua acne, tá? E isso pode desencadear várias doenças, né? Porque hoje dizem que o nosso intestino, né, já tem estudos que ele é o nosso segundo cérebro. Ele dá comando para vários hormônios também. Com certeza. Realmente, o nosso intestino, só para vocês terem ideia, o intestino ele manda 9 sinais para o cérebro e o cérebro apenas manda um sinal para o intestino. Então, ele é sim hoje considerado o segundo cérebro. E ele é muito, talvez, não sei se mais importante, mas é tão importante quanto o cérebro. Então, são órgãos que eles dois têm que estar em equilíbrio. Equilíbrio, porque às vezes você tem um problema neurológico, por exemplo, ansiedade, depressão, tristeza, você se sente deprimida, ansiosa. Isso pode ter relação com o intestino.
Então, toda vez que você tem esses sintomas mentais, neurológicos, que seja, você sempre tem que avaliar o seu intestino. Se você tem disbiose, se você tem parasita, se você tem uma alimentação errada, se você tem o intestino preso, diarreia, você tem aquela barriga estufada, inchada, que às vezes a gente pode chamar de SIBO, tá? Isso faz com que aquele teu sistema neurológico que não está funcionando bem, que está fazendo você ter sintomas, por exemplo, de ansiedade e depressão, pode ter certeza que se você tem alguns sintomas intestinais, está tudo interligado. Então, antes de você querer pensar em recorrer a remédio, recorrer a tratar a sua mente, procure tratar o intestino, cuide da alimentação, tome suplementos que melhoram a saúde intestinal. Faça isso, evite alimentos errados. Você vai ver que seu intestino vai melhorar, como consequência o teu cérebro melhora também. Agora, se porventura você fez isso e o teu sistema nervoso mesmo assim não melhorou, aí sim, você já descartou uma possível causa. Agora você vai investigar outras. Outras pode ser metal pesado, pode ser um problema mesmo emocional, que a gente não pode descartar isso, pode ser um problema local, tá? Mas sempre tem que avaliar a parte intestinal, tá? Eu vi uma pergunta aqui no Instagram, eu vou ler, que foi a Eva. A Eva, sobre esse assunto, falou: o leite A2 é saudável? Sim, tá? Quando eu falo que leite não é saudável, leite não é saudável. Por exemplo, o que que isso significa, tá? Que a maioria das pessoas, ela tem um intestino inflamado. Porque é muito raro você ver uma pessoa que cuida 100% da alimentação, ter um intestino super saudável, tá muito difícil. Então eu falo assim que o leite não é saudável para ninguém realmente se arriscar a tomar e passar mal. Mas tem, por exemplo, algumas pessoas que tomam leite e não tem problema nenhum. Por incrível que pareça. Por quê? Porque o intestino está tão 100% que um pouco de dano não causa nada. Mas o uso frequente a longo prazo pode contribuir sim para o problema. Agora, existe o leite A2, que é da tipo raça Zebu, tá? A búfala, por exemplo. Quando você toma o leite A2, isso hoje em muitos mercados tem, tá? O que que acontece? Tem pouca lactose comparado ao leite convencional, que é o leite da Jersey ou da holandesa, e tem também menos caseína. A caseína não é tão prejudicial como a caseína que tem do leite da Jersey, por exemplo, tá? Mas por que que todo mundo, por que todos os agricultores, quem mexe com vaca, não pega só, então, o leite da búfala ou da raça Zebu em geral? Porque dá pouco leite. Por exemplo, uma raça Zebu dá de 2, 4, 6 litros de leite no máximo por dia. Agora, uma Jersey, uma holandesa, dá até 40 litros de leite. Para quem, agora falando economicamente, para quem que vale mais a pena ganhar dinheiro? Com uma holandesa que dá 40 litros de leite ou uma zebu, uma búfala que dá 6 litros de leite? Então, isso é financeiro, ok? Não tem nada a ver com saúde ou doença. Mas hoje eu tenho algumas empresas que só trabalham com raça zebu e búfala para realmente fazer queijo do leite A2, fazer leite em pó A2, fazer o leite em si A2, que ele é um pouco mais caro, agora você entendeu por quê, mas ele ajuda a sua saúde ao invés de te prejudicar. Estou aqui ao vivo, eu quero que vocês façam as perguntas aqui no Instagram, tá? A Stephanie e a Amanda está aqui comigo e ela vai ler sua pergunta aqui no Instagram e vai falar ao vivo aqui para eu ajudar vocês. Então, bora lá, pessoal. E o que que poderia ajudar o processo de regeneração do intestino? Ó, ótimo, ótimo. Assim, gente, eu não ganho nada com isso, tá? Para ser bem sincero, eu não ganho nada com isso, mas existe um suplemento chamado Floranil, tá? Floranil da marca Nil, é uma marca que você encontra pela internet, que essa empresa eu acho muito interessante, e como eu falei, eu não ganho nada com isso, realmente eu coloco em prática para mim, para alguns pacientes e tenho muito resultado, tá? Então não tenho por que eu não divulgar eles. O que que acontece? Essa marca, essa empresa, ela pega todos os alimentos da macrobiótica, tá? Que são, se eu não me engano, 80 alimentos. E esses alimentos são 80 naturais, eles deixam fermentando por 6 meses. Eles tiram o extrato daquela fermentação de 6 meses e colocam em sachê. Cada pacote, se você comprar um pacote fechado, vem 90 sachê. Então é recomendado de 2 a 3 por dia.
Então pode durar de 30 dias a 45 dias, que é o recomendado. Em questão de 30 dias, ele restaura o teu intestino. Claro que isso varia, depende da doença e do problema intestinal. Mas a média de 30 dias você restaura o seu intestino. Porque ali tem pré-biótico, ali influencia então para você ter uma desinflamação intestinal, influencia para você ter uma recuperação das mucosas, influencia para quem tem o intestino aberto, que é o Leaky Gut Syndrome, que é a permeabilidade intestinal. Esse Floranil ajuda a fechar, tá? Então, não importa o nome da doença intestinal, pode melhorar absurdamente usando Floranil de 2 a 3 sachês por dia. Ah, Guilherme, então eu vou usar 30 dias e não uso mais? Olha, eu recomendo até por prevenção, você usar para a sua vida toda. Por exemplo, eu compro para os meus filhos, eu compro para minha esposa, para mim, e eu sempre uso, porque não é que eu tenho um problema intestinal. Eu faço isso para prevenir, evitar que um dia eu tenha um problema intestinal. Então, depois que você melhora, tu pode continuar usando. Eu não lembro o preço aqui, gente, não adianta perguntar porque eu não lembro. Mas procure pela internet Floranil e comece a usar. Ele restaura o intestino. Mas assim, isso eu estou falando desse suplemento. Mas para você restaurar o seu intestino, o primeiro ponto é parar de fazer mal a ele, que eu já falei sobre a alimentação. Evitar industrializado, açúcar, derivados de leite em geral, glúten, amendoim, tá? Cuidado com amendoim e soja e milho, tá? Elimina esses alimentos. Eles não te trazem um benefício nenhum. Então elimina, porque eles podem contribuir sim para inflamar e acabar prejudicando o seu intestino. Então, se você quer melhorar o intestino, não adianta tomar o suplemento. Você tem que tirar o que está causando o problema. Aí depois você pode entrar com suplementação. Quais suplementos? Uma glutamina em jejum antes do seu café da manhã. Glutamina em torno de 1 até 5 gramas por dia. Em jejum, o que ela faz? Ela restaura a mucosa intestinal. Então, quem tem o intestino impermeável, que gera doença autoimune, que gera asites, rinite, sinusite, amidalite, gera um monte de doença, ele fecha, então ele contribui para o intestino saudável, tá? Agora, você pode suplementar a inulina, que é um pré-biótico que também alimenta as bactérias. Você pode tomar vários tipos de bactérias. Você pode ir na farmácia, mandar manipular e tomar vários tipos de bactéria. Mas eu recomendo você comprar alimentos fermentados, como soja fermentada, kefir, kombucha, tá? Chucrute. Todos esses alimentos são fermentados. Tudo que é fermentado melhora a saúde intestinal. Então coloque isso na sua rotina. Todo dia, o dia a dia. Você vai ver que você está prevenindo absurdamente e tratando a saúde intestinal. A doutora Patrícia pediu o que ajuda a diminuir a cólica menstrual. Vamos lá. Primeiro, o que diminui a cólica menstrual? Primeiro você tem que entender as causas. As causas da cólica são algumas, não é uma só. Ah, é uma coisa só? Não, são várias. Cada pessoa tem as suas causas em si. Mas vamos lá, a cólica isso é um sinal de inflamação. Então, possivelmente o seu corpo está inflamado. Ah, inflamado do que, Guilherme? Pode ser o que você coloca pela sua respiração. Então, por exemplo, se você mora do lado de uma empresa de metais, você fuma, tudo que você coloca pelo ar pode estar prejudicando você. Por quê? Porque você recebe toxinas que não deveriam estar dentro do teu corpo, agora está, isso gera problema e gera inflamação. Outra coisa na pele, você passa creme, você passa desodorante, você passa shampoo, você passa condicionador, você passa maquiagem, e todos esses produtos de cosméticos, se tiverem metais pesados, se tiver derivado de petróleo, parabeno, bisfenol A, petroláteos em geral, tudo isso é absorvido pela pele e vai para a corrente sanguínea. E isso não deveria estar dentro de você. Isso contribui, então, para inflamações. Outra coisa, pela alimentação, que eu acabei de falar, se você come errado, muito açúcar, glúten, leite. Gente, isso eu falo, todo mundo faz isso. Não adianta você falar que não. A maioria das pessoas come isso todo dia. Então vai dar inflamação. Intestino inflamou, inflama o corpo inteiro e piora a cólica. Então, às vezes, você está preocupada em tomar um remédio, um suplemento para a cólica, mas talvez o que causou sua cólica foi uma inflamação intestinal. Está tudo interligado. O nosso corpo é tudo interligado. Você tem que olhar ele por inteiro. Então, outra coisa é pelo que você ingere, que eu acabei de falar. Outra coisa, gente, outra coisa é o que você toma.
Por exemplo, se você toma anticoncepcional, você toma alguns remédios, você toma algo que vai te prejudicar, por exemplo, álcool. Álcool não vai te ajudar em nada. Tudo que você coloca para dentro do seu corpo, que não deveria estar dentro, vai inflamar, contribui para ter cólica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, se você está sentindo cólica, é um sinal também que sua progesterona está um pouco baixa. Ou talvez está muito baixa. Cada caso é um caso. Aí você tem que entender por que sua progesterona está baixa. Será que é um hipotireoidismo? Será que é uma deficiência de vitamina D? Será que você está pegando a progesterona, mas você é uma mulher muito estressada? Olha só, mulher estressada, infelizmente, pega a progesterona, infelizmente, transforma em cortisol, hormônio do estresse, porque ela é muito estressada. Então, mulher que é estressada, trabalha, tem filho, marido, é ou não? Marido de vocês aqui ao vivo, não enche o saco de vocês? Eu encho o saco da minha esposa. E eu sei que ela fica brava comigo. E todo casamento é assim. Então eu contribuo para minha esposa ficar estressada. É normal. Eu não vou dizer que não, porque assim, todo homem estressa a mulher. Então você tem conta para pagar, você tem trabalho, você tem muita obrigação. Isso gera uma tensão na mulher. Aí, o que acontece? Você tem que produzir cortisol. Você tem que produzir cortisol. Então, a progesterona, ela se transforma em cortisol. Então, isso contribui para você ter cólica. Mulher que tem rotina estressada, que infelizmente tem que produzir muito cortisol, tem pouca progesterona, porque a progesterona é matéria-prima do cortisol. Então, a consequência disso é você não ter o hormônio que protege você do ciclo menstrual errado. Se você tem níveis ideais de progesterona, você protege seu útero. Você tem uma menstruação regulada, todo mês certinho, com pouco sangramento, nível ideal, um sangue mais vivo. Se você, mulher, quando vai menstruar, enjora sangue e sai coágulo, alguma coisa está de errado. E uma das coisas que está errado, possivelmente, é a deficiência de progesterona. Então, vê se você é uma mulher estressada. Se sim, eu recomendo você adquirir minha plataforma, que na plataforma eu ensino você a melhorar sua progesterona e diminuir o estresse. Mas eu vou dar uma palhinha aqui para você. Você pode tomar ashwagandha, rhodiola rósea, ginseng panax, ginseng coreano. Outra coisa é o Silus quadrangulares, alcaçuz. Todos esses suplementos têm a capacidade de ser adaptógeno. A palavra já diz, adaptógeno. Se você tem cortisol muito alto, ele diminui. Se está baixo, ele aumenta. Ele adapta o nível ideal. Então, dependendo da situação, cada caso é um caso. Você pode tomar de manhã, tarde e noite. De manhã à tarde, ou só de manhã. Cada caso é um caso. Estou passando a informação para você. Tá? Isso diminui drasticamente o seu cortisol. É claro que você deve ter uma vida mais tranquila. Estresse todo mundo tem, gente. Não adianta você mudar de cidade. Eu sempre digo assim, que se você tem uma barra de ferro aqui agora, ela enferruja, certo? Se você for para o Canadá, ela vai enferrujar. Se você for para Alasca, vai enferrujar. Se tu for para o Japão, vai enferrujar. Não importa onde você for, problemas sempre vão existir. Mas a forma como você vê o problema, como você lida, é isso que importa. Estresse todo mundo tem, mas é como você lida com o estresse. E não existe uma pílula mágica para isso. Existe aumentar o nível de consciência. Quando você aumenta seu nível de consciência, a parte espiritual, emocional, você entende as verdades da vida, você aumenta o nível de consciência. E quanto mais você aumenta o nível de consciência, mais você tem capacidade de controlar, modular e usar o seu estresse da maneira correta. E aí vai, gente. São várias coisas. Várias coisas. Mas se você está com muita cólica, você pode tomar curcumina. Curcumina ajuda muito pessoas que têm cólica. Piquenogenol ajuda absurdamente. Vitamina D, mulher que tem cólica, você pode avaliar que a maioria delas tem deficiência de vitamina D. Então, vitamina D pode sim contribuir para melhorar a cólica, ok? Então, esses são alguns suplementos que podem ajudar na cólica. Perfeito? Tem mais alguma pergunta? A Vânia mandou assim: tem intestino preso, o que fazer se fibras não ajudam? Estou tentando me limpar nas alimentações, tirar arroz, feijão, trigo e leite e não tomo. Ok. Como é que é o nome dela?
Vânia. Vânia, presta atenção aqui, ó, minha querida. Eu quero que ela tá ao vivo no Instagram, né? Tá. Vânia, você tá ao vivo no Instagram que eu quero que você me responda. Você tem esses sintomas aqui? Queda de cabelo, unha fraca, intestino preso, que você já falou que tem, ganho de peso, dificuldade em perder peso, fadiga, sonolência. Alguns desses sintomas você tem? Vamos lá, vamos imaginar então, a Vânia não respondeu aqui. Então assim, ó, mulheres, prestem atenção. Mulheres, se você tem esses sintomas que eu vi que a maioria aqui colocou que sim. Se você sente queda de cabelo, você tem unha fraca, se você tem dificuldade em perder peso, mãos e pés frios, fadiga, sonolência, pode ter certeza que uma das causas do seu intestino não funcionar é sua tireoide. Não adianta você tomar fibra, não adianta você tomar bactéria, probiótico, não adianta você fazer o que for a nível intestinal se a sua causa de intestino preso foi sua tireoide. Claro que você deve cuidar do intestino, mas se você quer resolver o funcionamento do intestino e sua causa for um hipotireoidismo, por exemplo, você pode fazer o que for que o intestino não vai funcionar. A maioria das pessoas fala assim, Guilherme, o meu intestino só funciona quando eu tomo chia e como mamão. Aí eu falo assim, e quando você não come, você vai no banheiro lá? Não. Isso significa que quando ela comeu a chia, comeu o mamão, contribuiu para o intestino soltar. Sim, porque a chia e o mamão têm essa função. Mas fica sem ele. E quando fica sem a chia e o mamão, o intestino volta a ficar preso, pode ter certeza que uma das causas é hipotireoidismo. Você tem que entender por que sua tireoide está disfuncional. Pode ser uma tireoide Hashimoto, pode ser uma deficiência de iodo, de tirosina, de vitamina B6, B9, B12, de vitamina D, de magnésio, de iodo, principalmente de iodo. A maioria dos brasileiros são deficientes de iodo. Se falta matéria-prima, você não consegue produzir o hormônio da tireoide. Se você tem um fígado sobrecarregado, você fez o exame de triglicerídeo, está alto, TGO, TGP, gama-GT está bem acima, é um sinal que teu fígado está sobrecarregado, um fígado gorduroso, ou esteatose hepática, você já sabe que tem. Isso dificulta a conversão do T4 em T3, porque isso acontece em 80% no fígado. Então, se a pessoa tem um fígado sobrecarregado, contribui para ter problema de hipotireoidismo, porque o T4 se transforma em T3 no fígado, se tem fígado sobrecarregado, e deficiência de zinco e selênio, porque o zinco e selênio tem a capacidade de transformar o T4 em T3 no fígado, não adianta você fazer o que for, você não melhora. Por isso que você, talvez que está aqui ao vivo, você é aquele tipo de pessoa que toma o tirox, levoide, sintroide, pura T4, que todos eles são T4, que é um pré-hormônio. Esse pré-hormônio, ele tem que ir até o seu fígado. Se teu fígado tiver as enzimas dependentes de zinco e selênio, aí sim, se tu tiver um fígado saudável, vai converter o T4 em T3. Então você que toma remédio para tireoide e não melhora absurdamente nada, tem algo errado. E se você sabe que teus exames de fígado não estão bem e você sabe que tem gordura no fígado, pode ter certeza que você tem dificuldade desse remédio que você está tomando, que é o T4, por exemplo, dificulta, você vai ter muita dificuldade de transformar o T4 em T3. Por isso que você não melhora. Alguém já falou isso para você? Não, né? A Michelle mandou assim, o hipotireoidismo tem cura sem cirurgia ou iodoterapia? Hipotireoidismo, ela falou? Hipertireoidismo. Hipertireoidismo? É. Primeiro, Vi errado. hipertireoidismo, será que você tem mesmo? Esse é o primeiro ponto. Será que você tem hipertireoidismo? Porque isso é muito raro, gente. Hipertireoidismo é muito raro. Se você sofre de queda de cabelo, unha fraca, intestino preso, dificuldade de emagrecer, talvez você é magra. Olha só, talvez você é magra. Se você é magra, você acha que você tem o hipertireoidismo, mas às vezes você tem o hipotireoidismo e é magra do mesmo jeito. E você é magra do mesmo jeito, tá? Porque às vezes você apenas está contaminada por metais pesados, flúor, por exemplo. Pessoas que são contaminadas de flúor têm dificuldade de ganhar peso. Então ela tem um hipotireoidismo subclínico. Então ela acha que tem hiper e ninguém trata.
Eu sei porque tem vários casos que chegam aqui na clínica que foi diagnosticado que tem hiper e não é hiper, é um hipo. É um hipo. Porque tem que medir TSH, tem que medir T4 livre, T3 livre, T3 reverso, ferritina, selênio, zinco, vitamina D, vitamina B12, TGO, TGP, gama GT e também triglicerídeo, ver como é que está a saúde do fígado. Você fez todos esses exames aqui? Se você só fez o TSH e o teu TSH está muito baixinho, não significa que você não tem um hipotireoidismo. Se você fez o TSH e o teu TSH está muito baixinho, não significa hipertireoidismo isso. Se você tem uma diminuição do TSH e você tem todos os sinais de um hipotireoidismo, mas eu sou magra. Tem hipotireoidismo para pessoa magra também. Isso é um sinal que você está com cortisol elevado. Quando a pessoa tem um desregulamento do cortisol, ele está muito baixo, ele está muito alto, o cortisol bloqueia o TRH. TRH é lá na sua cabeça, para ficar mais fácil de você entender. E esse TRH é o que estimula a hipófise a estimular o TSH. Então, se você tem esse cortisol desregulado, ele bloqueia o TRH não consegue estimular o TSH, então você não vai ter muito TSH. Entendeu? Então, assim, é muito mais profundo do que vocês imaginam. Bora continuar. Tem mais perguntas aí, Amanda? Agora falando um pouco de emagrecimento. O intestino inflamado, tanto permeável, ele pode atrapalhar na perda de peso? Claro. Gente, mulheres que são inflamadas não emagrecem. É muito difícil uma mulher inflamada emagrecer. Então, se seu intestino está inflamado por N motivos, N causas que eu contei até agora no podcast, na nossa live, você tem dificuldade em emagrecer. Então, um dos jeitos de você querer emagrecer é tratando o seu intestino. Gente, não interessa o nome da doença. Se você trata o seu intestino, você melhora o corpo inteiro. Toda doença começa e termina no intestino. Então, se você quer emagrecer, é um sinal que teu corpo não está bem. Aprenda isso, gente. Se você precisa emagrecer, é porque o teu corpo não está bem. Não adianta usar Mounjaro, não adianta usar o Ozempic, não adianta usar a varinha mágica lá de Dubai para emagrecer, não adianta você comer pata de coelho achando que vai fazer você emagrecer, não adianta. Se você está precisando emagrecer, é um sinal que teu corpo não está bem. Você identifica o que faz o teu corpo não estar bem. Por exemplo, é um intestino inflamado, é uma hipocloridria, é pouco ácido no estômago, é um fígado sobrecarregado, é falta de vitaminas e minerais, é um hipotireoidismo, é um aumento de insulina, teu pâncreas está liberando muita insulina, seus hormônios estão desregulados, você tem baixa testosterona, muito estrogênio, muito DHT. O que acontece? Se o teu corpo inteiro está desregulado, não vai emagrecer mesmo. Pode fazer dieta, pode fazer jejum, pode usar o que for, você pode até emagrecer, mas se você não tratou tua saúde, todos esses órgãos aqui, tu vai emagrecer doente. Sabe qual que é a consequência de quem emagrece doente? Talvez é o que aconteceu com você. Engordar tudo de novo. Você já ouviu falar da pessoa que emagrece e volta tudo a engordar de novo? Sabe por quê? Porque ela não tratou as causas do porquê o corpo dela não está bem. Corpo saudável não tem sobrepeso. Você já viu uma pessoa que é muito saudável ter sobrepeso? Não existe. Se a pessoa tem sobrepeso, é porque ela não está bem. Deu para entender? Tem mais alguma pergunta no Instagram? Vamos lá. Não. Agora, falando da tireoide, o problema... Vamos falar sobre o hipotireoidismo aqui. O que desencadeia O esse que desencadeia o problema? hipotireoidismo? É. Nossa, ótima pergunta. Vamos lá. Hoje, presta atenção. Hoje, quase todas as mulheres que me procuram, que chegam no meu escritório, no meu consultório, têm hipotireoidismo. Tem uma tireoide disfuncional. Na minha opinião, é como se a primeira doença, o primeiro problema que começa é um hipotireoidismo. Que eu estava falando, a Amanda me perguntou aqui sobre o que causa problema na tireoide. Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem para mim. E eu estava falando
que a tireoide é como se todas as mulheres que estão se sentindo doentes, a tireoide é o primeiro órgão a se manifestar. Então imagine que você é saudável e tu começou a ficar doente. Pode ter certeza, se você está doente, não importa onde, vamos avaliar a tireoide? É tipo assim, tá? Agora, por quê? Eu sempre gosto de dizer que a tireoide, na verdade não a tireoide em si, mas o hormônio que ela produz, que ela possui, que é o T3, o triiodotironina, esse T3 ele é excelente. Ele é um hormônio muito abundante no corpo e todas as células se beneficiam do T3. E o que ele faz? Eu gosto de dar essa metáfora. Imagina que a sua rua da sua casa tem uma placa de 40 quilômetros por hora. E tu tá de moto. E você passa 200 por hora. Vai acontecer um acidente. Agora, se você ir muito devagar, a 5 quilômetros por hora, tu tá muito devagar. Alguém bate em você. Então, se a placa está ali 40 por hora, seria interessante você estar perto de 40. Nem muito e nem pouco, em equilíbrio. O nosso corpo é a mesma coisa, o seu corpo é a mesma coisa. Você pode emagrecer muito ou não emagrecer nada. Você pode ter muita queda de cabelo ou nenhuma. Nenhuma queda. Você pode ter a unha muito firme ou uma unha que quebra o tempo todo. Se for analisar o nosso corpo inteiro, do pé à cabeça, por exemplo, você pode ter um intestino que funciona absurdamente muito e um intestino que não funciona nada. Existe um equilíbrio. E esse equilíbrio, vamos dizer assim, que a tireoide, o T3, ajuda. O T3 equilibra o seu metabolismo, equilibra o seu corpo. É só uma metáfora para você poder entender. Então, se você tem pouco T3, o metabolismo seu está desregulado. Então, o intestino, ele não funciona, você tem muita queda de cabelo, a tua libido cai, você agora tem dificuldade em ter energia, produção de energia. Deu para entender? Então, se você analisar do seu pé à sua cabeça, o T3 está ali. Faltou T3, o corpo desregula. Alguém já contou para você que o T3 é mais ou menos assim? Coloca aqui se sim ou que não, que é um aprendizado novo. Então, como que a gente produz esse T3? Esse é o principal. Como que a gente produz o T3? Não é do vento. Para você construir tua casa, foi do vento? Não. Você teve que contratar o pedreiro, comprar tijolos, comprar areia, cimento, ferro. Aí você construiu tua casa, correto? Para o seu corpo produzir qualquer coisa, ele precisa de matéria-prima. Então, sua tireoide, para produção hormonal, precisa de matéria-prima. Olha só que interessante. E quais são esses materiais de construção para a tireoide produzir o hormônio? É o vento? Não. Vamos falar assim, tijolos, areia, cimento. Você precisa da matéria-prima, iodo. Me diz se você suplementa iodo, ou pela alimentação, ou suplemento em si. Se você não suplementa ou não tem pela alimentação iodo, não tem da onde teu corpo tirar o iodo. E o que é o T3? É triiodotironina. Então é a matéria-prima, a cereja do bolo. É o principal, é o iodo. Então hoje na alimentação nossa é muito pobre em iodo. Então realmente, se for depender só de alimentação, é raro uma pessoa que vai ter os níveis ideais de iodo da maneira que o teu corpo precisa. Então seria interessante, claro, com acompanhamento, você fazer a suplementação de iodo, kelp, o Lugol, que é tão criticado, mas também tem funções absurdamente boas, o iodeto de potássio, o iodo inorgânico em si. O teu corpo precisa, tá? Agora, se você não tem iodo, nem na suplementação, nem na alimentação, como é que você vai produzir T3? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual que são os demais materiais? Vitamina D. Vitamina D contribui para a produção hormonal. Então, se você tem deficiência de vitamina D, e eu quero colocar aqui, ó, quem aqui tem no seu exame de vitamina D abaixo de 65? Coloca, eu tenho. Se você tem deficiência de vitamina D, que eu digo assim, que abaixo de 65 é um problema. É um problema. Ah, mas a referência diz ao contrário. Joga a referência para o lado. Não é tão importante assim. Não significa que você está bem, está dentro da referência, tá? Vitamina D, que te dá muita saúde, é acima de 65. A Aglarmi 50, é melhor que 30.
mas eu ainda recomendo você chegar acima de 65, tá? Se você tem deficiência de vitamina D, você vai ter dificuldade e deficiência de produzir T3. Quem falou isso já para você? Conhecimento novo. Então, outro material é a vitamina B6, B9, B12, principalmente B12. Se sua B12 no seu exame que você fez está abaixo de 800, coloque aqui quem está abaixo de 800 no exame. Vai ter dificuldade em produzir hormônio tiroidiano. Você precisa de altos níveis de vitamina B6, B9 e B12, porque não é só a tireoide que precisa de B12, é o teu fígado, é o teu cérebro, é o teu sistema nervoso em si, e por aí vai. Então, se você tem deficiência ou pouca quantidade, será que vai ter o suficiente para a tireoide? Por isso que eu sempre estou falando em níveis ideais, tá bom? Então, deficiência de B6, B9, B12 contribui, então, para não ter T3. Outro aqui, ó, é a tirosina. O que é o T3? Triodotironina. Tironina vem de tirosina. É um aminoácido. Tem gente que é deficiente de tirosina. Deficiente de magnésio. Magnésio contribui para toda a reação bioquímica do corpo. Se você não tem magnésio, as reações bioquímicas, por exemplo, produção hormonal, vai ter dificuldade. E por aí vai, gente. Olha o tanto de causa que tem. Eu falei bem antes. O T4 é produzido na tireoide. Esse T4 vai ter seu fígado. E no fígado que tiver selênio e zinco, então se você é deficiente de selênio e zinco, já é um problema. Mas se você tiver um fígado saudável e selênio e zinco, aí sim você converte T4 em T3. 80% acontece ali no fígado. E aí, como é que tá? Deu para entender, gente? Show! A gente vai finalizar a nossa live de hoje, tá? Gente, muito obrigado pela companhia. Obrigado mesmo. E vamos finalizar a nossa live do melhor jeito. Do melhor jeito. Que é aquilo, eu quero que vocês meditem comigo, que é aquilo que eu, você, nós mais desejamos. Sabe aquela vontade que você tem? Aquele desejo que você tanto quer receber da parte de Deus? Então, hoje, até o meio-dia, ó, daqui a pouco, até meio-dia, Deus possa lhe entregar. Eu desejo isso para nós em nome do Senhor Jesus. Amém. Que isso possa se realizar na sua vida até meio-dia. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Lembrando que esse podcast que foi gravado vai ser adicionado na plataforma. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe o seu dia. E, como falei, até meio-dia, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Show, show, show. Deus abençoe, gente.